Deus. Deus é conosco e Deus nos abençoa em todas as coisas. Meu textinho do Skype, 1 João, não, 2 Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Continuando o domingo, o Senhor é gracioso para conosco, o Senhor nos abençoa. Já nem precisamos pedir, porque o salmo já era uma oração, mas nós temos visto a mão de Deus em todas as coisas que Ele tem nos encaminhado para tocar e fazer. Mas, porque Ele é gracioso para conosco, então eu entendi que esse texto nos exorta a isso, a que cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Porque a nossa tarefa nesses dias é recolher as bênçãos que o Senhor está derramando. Eu não falo bênçãos em termos daquilo que possamos ter individualmente como pessoas, mas falo em bênçãos em termos também daquilo que vamos recolher para os celeiros espirituais. Se nós entendermos o que Deus está fazendo e formos em busca desse crescimento na graça e no conhecimento, porque seja Deus gracioso para conosco, tudo bem, mas fala para nós crescermos na graça. A graça é dada por Deus, é de alto para baixo, nós não alcançamos daqui. Mas a Bíblia atesta que há um crescimento nessa graça. É um crescimento pessoal, individual? É. Mas quando crescemos na graça, esse derramar de graça sobre nós se torna cada vez mais abundante. E esse é o nosso tempo agora. E nós temos que ter sabedoria para discernir os tempos, olhar para o céu, ver as nuvens, ver o vento e observar como as coisas estão caminhando e, desculpa a expressão, entrar na de Deus, entrar na de Jesus. E assim nós frutificaremos com grande abundância. E toda a glória será revertida para o próprio Senhor. Amém. Nós queremos que vocês participem, mas por favor, quando participarem, procurem ser bem claros no que vocês estão dizendo. Às vezes a gente não tem muito traquejo em falar, mas é só uma reunião doméstica, íntima, familiar. Então a gente pode falar mais coloquialmente. Mas é importante que tenha clareza que nós vamos direto ao ponto. Amém? Paz. Glória a Deus. Eu queria compartilhar algo com os irmãos que uma coisa muito simples, mas que foi muito impactante para a minha vida hoje. E eu queria que você abrisse rapidinho a sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo de número 1. Certo? Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Achamos? Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Olha para mim um pouquinho aqui. Eu estava estudando esse texto hoje e aprendi algo que para mim foi muito importante e me fez refletir muitas coisas da minha vida. Eu queria compartilhar com vocês rapidinho. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Estava estudando e descobri que essa palavra servos, ela foi traduzida para a nossa linguagem como servos, mas na bem da verdade essa palavra tem um significado muito mais profundo do que servo. Segundo os estudiosos, diz que no grego, não sou muito bom de grego, mas você fala direito português.
Mas segundo os estudiosos, diz que essa palavra em grego significa doulos. E a palavra doulos, ela é muito mais do que servos, ela significa que Paulo está dizendo que ele é escravo do Senhor. E quando você pensa na palavra escravo, ela é muito mais profunda do que a palavra servo. Por quê? Porque servo é alguém que você tem direito de escolha. Você pode trocar, você tem direito de ir e vir, você pode trocar de senhor. Só que escravo não. Escravo é um pouco diferente. Escravo significa que você é propriedade de alguém. Escravo significa que você perdeu o seu direito. Escravo significa que você é propriedade exclusiva de um certo senhor. E o que Paulo está dizendo aqui nesse texto é muito profundo. Ele diz para eu e Timóteo somos escravos de Cristo. Ou seja, a minha vida pertence exclusivamente a Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. A minha vida é dele. Quem senta no trono da minha vida é dele. Ou seja, eu não tenho vontade. A minha vontade é viver a vontade dele em mim. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Mas sabe o que é incrível? E o que é mais lindo, que mexeu com o meu coração, é que certo homem disse uma verdade tremenda. Ele disse que quanto mais eu sou escravo de Cristo, mais eu sou uma pessoa livre. Glória a Deus. Pode dar glória a Deus por isso? Está entendendo o mistério? Quanto mais eu sou escravo de Cristo, quanto mais Ele reina em mim, quanto mais eu submeto a minha vontade a Ele, quanto mais eu deixo o trono da minha vida me reinar, quanto mais Ele conduz a minha vida, quanto mais eu me achego, mais eu obedeço, mais eu me reverencio, mais eu entrego a Ele, mais eu sou uma pessoa livre. Louvado seja o nome de Jesus. Então é bom dizer, eu sou escravo de Cristo, a minha vida é dele, a minha razão de viver é Ele. É por isso que Paulo escreve umas coisas muito profundas. E nós temos que olhar para esse homem, chegar no céu, eu vou conversar com Jesus, eu vou conversar com ele. Ele tem coisas lindas, ele diz, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A minha vida é dele, eu sou dele. E ser escravo de Cristo não é um peso, não é caretice, não é ser injusto. Ser escravo de Cristo é a melhor coisa que um homem pode ter. Porque quando eu sou escravo, então eu sou livre. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Você possa viver as bênçãos que Deus tem por ser servo dele, ou escravo dele, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Abra em Hebreus 13. Não, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 13. Foi interessante essa semana, né, porque ontem eu estava voltando do trabalho e estava indo para casa, né, e tem um culto lá no Mackenzie, quarta-feira. Eu falei assim, Senhor, não estou afim de ir, eu vou para casa, tocar minha guitarra, quero ir para o culto. Mas aí eu comecei a ler Apocalipse e eu senti forte no coração que eu devia ir, aí eu fui, foi uma bênção. Foi demais o culto, mas chegou um momento no final do culto que um rapaz se levantou e falou assim, Deus está me incomodando, eu tenho que falar, eu tenho que dar esse testemunho. Ele subiu no púlpito que tinha lá e falou assim, eu estava no Mackenzie, no pátio, me perguntando qual é o propósito da minha vida, será que Deus existe? Deus, fala comigo. E ele falou isso e um rapaz chegou falando o nome dele. Ele falou assim, Deus está falando com você, eu não lembro agora o nome dele, mas o rapaz falou o nome dele. E ele falou, eu soube que Deus falou comigo. E aí ele aceitou Jesus, se converteu. E é incrível, porque ele se converteu há pouco tempo, já estava sendo usado por Deus. E aquilo tocou muito forte no meu coração. E eu falei assim, caramba, o cara da minha idade, Deus usou ele dessa maneira. Eu lembrei de Filipe, né? Que Filipe estava andando lá e o Espírito Santo falou, tem um cara ali, ó, um eunuco, ele vai lá falar com ele. E ele foi, e o eunuco se converteu, e eu achei demais aquilo. E eu fiquei pensando, meditando nessas coisas. E em Hebreus, capítulo 11, versículo 13, na parte B, diz assim, porém de longe, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra,
Porque os que falam desse modo manifestaram estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Eu fiquei pensando nessas coisas. Tem até uma música do coral da missão que diz: qualquer lugar, missão sempre será. E às vezes eu estava conversando com umas pessoas e a gente estava falando assim: o que você quer fazer daqui a 10 anos? Eu falei assim: eu quero estar fazendo missão, né? Aí a pessoa disse assim: você não queria já estar agora fazendo? E essas coisas que eu fiquei meditando, pensando, e a verdade é que missão é em qualquer lugar. Aqui diz que nós somos peregrinos e estrangeiros. E o que é um missionário? Não é aquele que vai até outro país, aquele que vai como embaixador em outro país para levar a palavra de Deus. Nós não somos dessa nação, espiritualmente falando, nós somos de uma superior, celestial, e Deus nos chama para pregar o seu evangelho, em qualquer lugar, em qualquer tempo, sabe? Às vezes você está andando na rua, eu olho vários moradores de rua e falo: Senhor, o que eu estou fazendo? Eu podia estar dando uma palavra para eles. Às vezes na faculdade, a gente, em qualquer lugar, Deus quer nos usar em qualquer lugar, e isso é muito sério, porque Jesus está voltando. Eu vejo os noticiários, eu vejo as notícias, e cada vez me espanta mais as coisas que estão acontecendo. Líder mundial, marca da besta lá, o chip que eles já querem fazer, e você vai vendo as coisas e vai falando assim: meu Deus, o que a gente está fazendo? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Sabe? O que nós temos procurado nesses últimos tempos? Sabe? Eu estava meditando nisso, e na igreja aqui já falaram de alistar. O que é se alistar? Quantos aqui se alistaram para o exército de Deus? Não precisa levantar a mão, mas se você se alistou, então você é soldado. Se você é soldado, então o general conta com você. E o que você tem feito para a guerra? Sabe? Isso está queimando muito forte no meu coração esses dias. Eu quero buscar mais o Senhor, eu quero falar, eu quero testemunhar, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ver as coisas que estão em Atos, porque aquilo é verdade. Aquilo é verdade. E isso é tempo para hoje, sabe? Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a gente tem que pregar a palavra quanto antes. Aleluia. Amém. A paz a todos. O pastor falou quase tudo que eu ia introduzir aqui. Sempre quis falar isso. Sério? Em primeiro lugar, eu sou livre, somos livres em Jesus. Amém? Isso aí estava já aqui dentro. Essa igreja é maravilhosa, eu amo essa igreja aqui, porque aqui eu vejo um celeiro de profetas, um celeiro de pastores, sabe? Aqui a unção acontece, aqui é incrível. Ontem teve um culto abençoado, aquele rapazinho ali me surpreendeu. O Berg deu uma palavra ali que eu não vi o Berg, eu vi o pastor Berg, eu vi Deus ali falando, sabe? Então foi tremendo. E eu recebi a palavra. Eu não estou assim orando ao Senhor, eu estou conversando com Jesus. Falei: ei, Jesus, ali, ó. Eu estou assim, sabe? Eu quero ficar loucão mesmo, eu quero ficar louco no Senhor, com os pés no chão que Ele permite, né? Com sabedoria, lógico, né? Né? E eu creio que, ó, o Senhor, Ele está fazendo uma renovação nas nossas mentes, renovação da mente do Senhor, Ele está implantando, sabe? Ele está fazendo a gente acordar, um despertar. Isso é maravilhoso, porque eu vou falar aqui ó, os textos, vocês vão seguir o raciocínio. Isaías 53, 4. É até bom aí que vocês marquem esse versículo, que o negócio é forte. Depois eu vou levar a Mateus 6, 26. Amém? Isaías? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores
levou sobre si. E nós reputávamos por aflito. Pensávamos, víamos ele como aflito, né? Ferido de Deus e oprimido. Então, é fato, ele levou, pronto, acabou, levou. Creia. O Senhor levou. Ele não levou um pouquinho e talvez o resto. Ele levou. Você tem que crer nisso aqui. Se você não crer na palavra do Senhor, você vai crer em quê? Em remédio? Deus dá sabedoria ao médico. Mas ele põe a fé em você para aflorar. Está aqui dentro já. Senhor, eu não quero mais, Senhor. Sabe? Então, eu vou chegar no finalmente. E aqui em Mateus 7, 26. Desculpa, 6, 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Agora aqui que é o Tian. Porventura, não valei-vos mais, muito mais do que as aves? Muito mais do que as aves, está falando, né? Então tá, Deus me deu esse texto, beleza. Daí estou hoje eu lá no meu serviço, né, levando no começo para a secretária. Daí um dia antes ela falou assim: Edson, o passarinho da minha filha está morrendo, uma calopsita. Está morrendo e ela ama muito esse bichinho. E esse bichinho, eu não sei o que vai acontecer com ela se o bichinho morrer. Eu falei: mas você ama o bichinho também, não ama? Ela não ama. Eu falei: então, primeiro reconheça seus sentimentos e vamos fazer diferente, ó. Você vai chegar na sua casa, você vai olhar para o bicho lá e vai falar assim, ó: Senhor, em nome de Jesus, permita ouvir a sua glória, o seu poder nesse bicho aqui. Você vai fazer isso? Ela: vou, então vai e faz. Ela voltou no outro dia toda feliz. Daí de manhã, daí à tarde ela estava triste. O que foi? Eu chego perto dele e ele fica esperto, eu saio e ele cai. Né? Eu falei: ô glória, o senhor está fazendo algo tremendo, né? Eu falei: então, o senhor orou, quem mais está orando por ele na sua casa? Ninguém, pelo contrário. Minha mãe falou: joga fora, vai morrer, compra outra, não vai ver, põe no lugar lá e pronto. Porque está gastando uma grana, um passarinho, né? E ela não quer, ela quer o bicho, aquele bichinho lá. Daí hoje ela chegou para mim e falou: o bichinho está morrendo. Eu falei, ela mostrou uma foto do bicho, e na hora que eu olhei, eu ia falar assim: queima, senhor, fez. Meu, bicho feio, meu, sabe? Tudo gambuçado assim. Eu olhei assim e falei: ó, então eu vou te mostrar uma oração do Salmo do Senhor Jesus. Vou te mostrar. Põe a foto dele aí. O incrível é que é na sala de diretoria, gerente, diretor andando, eu estava invisível com ela ali. Eu falei: Senhor, faz a cobertura, né? E o Senhor fez. Eu falei assim: ó, eu vou orar, você vai repetir. Põe sua mão aí sobre essa foto aí. Foto feia. Põe a mão aí, né? Ela estendeu a mão assim, olhando, falei: não, fecha os olhos, né? Vamos orar. Ela fechou, eu falei, eu orei, né? Falei: você vai repetindo aí, mas acho que ela repetiu. Eu falei: Senhor, para sua honra e glória, é um bichinho de estimação, mas o Senhor tem a estratégia, o Senhor é o rei da estratégia. Então, eu sinto que o Senhor quer fazer, mas eles não sabem, mas o Senhor vai fazer a sua honra, só para esse bicho aí, pai. Traz o fôlego, né? Isso hoje, depois do culto que eu recebi lá, que você me mandou. Ele mandou renovar primeiro amor, e eu falei: não, eu quero isso daí. A minha esposa orou por um peixe, e o peixe estava morrendo, o peixe ficou vivo. Eu falei: o quê, né? Eu vou voltar nessa pegada aí. Daí eu falei assim para ela, daí eu falei para a secretária: liga lá para sua mãe e pergunta do bicho lá, liga lá, eu quero ver o que ela vai falar. Daí ela ligou, né? Daí eu: mãe, e aí, mãe? Primeiro ela deu uma volta: e aí, mãe, e aí, como que tá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei: mãe, e o passarinho? A mãe dela falou assim para ela: esse passarinho tá tirando nós. Meu, ele tava enrolado num pano e ela ia jogar no lixo, ela queria comprar outro para pôr no lugar. Ela falou: esse passarinho tá tirando nós, porque ele tá pulando lá no puleiro lá. Tá entendendo? Meu, eu falei: não quero. Eu falei: liga lá, mandei ela ligar. Eu falei: Senhor, é só morrer embora, você vai passar nós das vergonhas, mas ela ligou, entendeu? Daí ela mandou uma mensagem agora, falou: Edson, continua fazendo o que você está fazendo, Edson. Continua.
E amanhã tem mais, né? Agora é o plano do Senhor, que é a vida dela e da família, eu creio, né? E de quebra eu fui visitar a dona Miriam, outra mulher, levei a palavra para ela, uma amiga dela que estava lá ouvindo, falou assim, Deus é tudo igual. Eu falei, não é igual, Deus não é tudo igual, meu Deus é diferente. Não, mas é que é tão gostoso, né? A gente lê o livrinho de Buda, eu falei, isso daí, sabe o que é isso daí? Você está lendo o livro do diabo, isso daí. Isso aí, meu, esquece isso daí, meu. Não tem Buda aqui. Eu falei, dona Miriam, não ouve o que ela está falando, não, isso é enganação. O Deus que a senhora serve, que está te curando, está te livrando. Eu quero ver na Bíblia qualquer outro que morreu na cruz. Não tem, não existe. É Jesus, dona Miriam. Né? Ela ficou assim, me olhando. Eu falei, e você? Vamos fazer um desafio? Você quer sentir algo diferente aí? Você quer aceitar Jesus como seu Salvador único? E você troca ideia com Ele, você vai pedir tudo em nome de Jesus para Deus? Você quer fazer isso? Ela fez assim, eu orei, né? Ela orou, aceitou. Daí ela começou a chorar. Eu falei, Senhor, pegou. Entendeu? Ela começou a chorar, nossa. Uma senhorinha, nem lembro o nome dela. Mas ela começou a chorar, ela foi embora. Ela não ia embora, ela ia na porta. Mas sabe o que é? Eu li a Bíblia. Eu falei, então, a Bíblia da senhora, eu acredito que se for do Senhor, tá igual, né? Eu lembro da tradução, né? Por isso que essa tradução tem aqui, né? E ela ia na porta, a dona Mirna falou assim, vai embora, porque eu tô cansada. Ela falou para ela que a mulher não queria ir embora, ela queria... Eu falei, sabe isso que você está sentindo aí dentro? Isso daí é a sede que o Senhor fala, beber da minha palavra e você não vai mais ter sede, né? E ela está com sede, ela quer voltar. Então, isso é o Senhor que habita aqui dentro. Entendeu? Você tem que ter fé. Você não tem fé? Pega a fé do Senhor e fala, Senhor, vamos aí, meu, é o que está aqui dentro. Se você seguir o que está aqui, cara, meu, o sucesso é 100%. Então, esse é o primeiro amor que eu quero de volta. Isso é que eu vou andar, entendeu? Agora com mais entendimento, lógico, né? Mas, meu, glória a Deus por isso. Amém. Amém. Glória a Deus, eu não resisto, porque houve um tempo que eu também fui meio louco assim, mas muito louco assim. E a Silvia sabe que um dia eu orei na porta da minha casa, onde começou a igreja, pelo cachorro da prima dela. E ele recebeu o resultado da oração. Porque Deus faz as coisas. E a gente pensa, olha na Bíblia do Velho Testamento, quanto que Deus promete a respeito dos animais do povo dele. Porque o povo de Israel era muito ligado à vida pastoril. E a vida dos animais tinha muita importância para eles. E Deus prometia cuidar. Deus prometia fazê-los férteis. Deus prometia que não haveria mau sucesso em prenhez dos animais. Deus promete muitas coisas a esse respeito, porque não é que Deus está preocupado com os animais. A casa de bois que Deus se preocupa, Deus está preocupado em edificar a nossa fé. O irmão está certo. Se Deus mostra o seu poder numa calopsita, que depois vai morrer mesmo, é um bicho de pouca duração. É um bicho de pouca duração. Mas o poder de Deus é manifestado e pode a pessoa ver. Mas mais do que isso, nós fizemos algum desafio com Deus nessa viagem, eu queria que você fale. Mas hoje eu recebi um telefone, ontem. Foi ontem, recebi um telefone em casa que me deixou muito feliz, mas eu vou deixar para o Berg o privilégio, porque nós participamos juntos. Mas quando o Berg, você falou da chuva, não falou, Luciana? Então, a visão que eu tive naquela chuva foi porque em pensamento eu falei para o Senhor, a sua palavra diz que nós não seremos envergonhados. E nós tínhamos declarado, quando chegamos, que nós íamos orar e que até o último dia da nossa estadia ia chover. E não estava chovendo, tinha estrela no céu. E eu resmunguei com Jesus. Falei, a tua palavra diz que a gente não é envergonhado. E depois choveu uma quantidade suficiente para ser atestado que choveu bastante. E eu via como que a mão de Deus espremendo as nuvens, porque elas não estavam cobrindo todo o céu. Então, se pegasse uma esponja e tivesse essa visão naquela chuva, Deus atende. Mas ouçam aqui o testemunho que o Berg vai dar. Tem desafio aqui, Berg, em nome de Jesus, porque eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo lá.
paz, igreja. Pegando o gancho do José aqui, se a gente é escravo do Senhor, imagina o que Ele manda a gente fazer. Ele fala assim, ó, ide. Né? E eu estava com essas coisas em casa, com esse ide dentro de mim. E nós oramos lá por uma criança que estava no parque, no nosso parque, eu falei. 5 certeza. Ela estava paralisada, estava cega e surda. Quando a gente saiu de lá, ela teve uma melhora, mas ainda continuava no hospital. E na quarta-feira de manhã, 8h30, meu celular começou a apitar, falando que a menina voltou a enxergar. Então, assim, eu fiquei feliz demais, porque, assim, o Senhor faz. E eu pude falar para aquele povo lá de novo, o Senhor é bom. Eu falei, Senhor, tem tanta obra nessa vida, sabe? A gente fica naquela... Viu todo mundo preocupado? E o importante, lá a gente não orou sozinho. Eu pedi que eles orassem também. Exercesse fé naquele lugar. E era a mensagem, minha mãe me ligando, pega, a menina está enxergando. A menina está enxergando. Depois chegou mais mensagem de novo. Agradece o povo lá por estar orando, entendeu? Pede, sabe, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu falei, nós somos abençoados. Vocês também. Porque Deus é bom. Agora, se nós somos servos do Senhor, obedeça. Né? Como José falou assim, escravo. O que o Senhor pede para você fazer? É orar, aproveitar as oportunidades. Eu também já orei por essa coisa, você não tem noção. Às vezes nem sabia o que significava, mas orava. E Deus abençoa, sabe para quê? Para salvar o perdido. E eu tenho certeza que essa bebezinha, Deus tem um plano maravilhoso na vida dela. E eu falei, eu vou voltar aí, vou ver ela cheia de saúde, e a gente vai só glorificar o Senhor, porque o Senhor faz. Amém? Verdade. Ô, Modesto, tem esses negócios aí. Nós estivemos na Bahia e o filho a minha prima tem uma filha, o filho da minha prima. O que eu vou entender? Ele foi para o médico e havia uma sentença terrível que ele não sairia do hospital, ele ia morrer. E nós chegamos na Bahia, teve esse quadro, e a minha prima disse, os médicos já falaram que não tem jeito. E eu lembro que estava eu, o pastor de Cândido, o pastor Francisco na casa, e a minha prima disse assim, se Deus curar meu filho, eu vou servi-lo. Eu vou ser uma serva dele. Se curar meu neto, eu vou ser uma serva dele. E nós oramos aquele dia, pedindo que o Senhor visitasse o hospital lá em Salvador e acontecesse um milagre na vida daquele garoto. Estivemos depois de 3 meses lá, e eu quero louvar o nome do Senhor, porque o menino estava no colo da mãe, curado, porque o Senhor é bom, e a minha prima está na igreja louvando o nome de Jesus. Deus, né, gente? Quem é Deus acima do Senhor, né? Não existe. E eu estava na minha leitura em Jó, acabado de ler Jó, aquela parte onde ele confessa que ele não é nada, que ele tentou questionar Deus, tentou ser maior que Deus e tudo mais. E é muito bonito que ele fala, né? Bem sei que tudo pode, nenhuma dos teus planos são frustrados. Oi? Perdão, isso, Jó 42. Então, ele está explicando tudo isso, se justificando para Deus, né? Mas, na realidade, ele está confessando a Deus a pequenez dele, né? O que ele foi tentar fazer, se justificar perante um Deus tão tremendo. E essa resposta que ele dá me levou a lembrar de Romanos 8. Perdão. Romanos 11.
versículo 33, onde diz exatamente, eu senti isso na hora que eu estava lendo Jó, que ele estava dizendo isso para Deus, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Era exatamente isso que Deus tinha perguntado para Jó e ele estava respondendo. O quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele. E por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus é tremendo. Tem feito coisas assim que é o que eu comentei um dia desses. Ele está com pressa. Ele está voltando. Então as coisas estão acontecendo de uma forma muito gostosa, muito rápida. Ele está respondendo, firmando a nossa fé, mostrando na palavra, trazendo coisas que a gente muitas vezes só lia e não conseguia ligar uma coisa lá no Velho Testamento com o texto no Novo Testamento. Então, isso para mim era muito difícil lembrar essas coisas. O Senhor está fazendo. Ele está voltando, ele está salvando, ele está curando, ele está restituindo. É muito rápido. E quem vai tentar alguma coisa com ele? Não, ele é Deus. Ele é maravilhoso. Paz. Queria dar um testemunho. Semana passada, na segunda-feira, minha mãe me chamou para fazer algumas visitas lá em São Bernardo. Vamos embora, né? Fomos sem rumo. Aí no caminho ela falou assim, vamos passar na nossa inquilina? Falei, vamos lá. Chegou lá, portas fechadas. Imóvel fechado. Falei, acho que ela já pegou a chave. Aí a vizinha viu a gente na porta e falou, vocês estão procurando a dona Lúcia? Ela está no imóvel ali do lado. Vamos lá. Aí o senhor nos levou lá para levar as 4 leis para ela. E a gente falou, a gente não poderia deixar esse vínculo sem falar do Senhor Jesus, que já falamos algumas vezes, mas a gente queria fechar negócio com você hoje. E a gente pôde ler as 4 leis com ela, e ela entendeu, ela chorou, chamou até a funcionária dela junto, e elas fizeram oração no final. E elas pediram para a gente estar indo lá fazer estudo da palavra, né? Vem toda segunda-feira, o salão está fechado, é um salão de cabeleireiro, né? O negócio dela. Vem de segunda-feira, tal, a gente vai ver se marca para ensinar a palavra. Até porque, como o pastor disse, não é só o ID, é o ID e fazer discípulos. Né? E saímos dali, fomos visitar uma outra amiga da minha mãe que tem problemas com droga e as portas estavam fechadas. Mas no dia seguinte, minha mãe voltou lá e, graças a Deus, ela saiu, conseguiu sair das drogas. A gente vai ver se consegue fazer um culto na casa dela. Ela pediu para fazer culto e o que a gente percebe é que falta um objetivo de vida. As pessoas que estão aí fora, às vezes conhecem a palavra, essa moça ela é bem conhecedora da palavra, mas não tem um objetivo. E tem a fé, mas a fé dela não é tão firmada. Então é difícil caminhar com Cristo, precisa de um conhecimento da palavra profundo e de um objetivo de vida. E qual é o nosso objetivo? Pode, né? Vamos pregar o Evangelho. E podemos também fazer uma visita com uma outra tia no mesmo dia. E ali tinha uma prima da minha mãe que pediu, inclusive, para fechar as portas, porque essa parte dela é espírita. E ela falou assim, eu preciso de uma palavra e eu sei que isso aqui não está resolvendo a minha vida. E a gente pôde orar com ela. Ela também aceitou Jesus e pediu visita. Então,
Sabe, as pessoas estão sedentas, precisam de orientação, precisam do Senhor, porque é Ele que vai salvar. E a gente tem isso para levar para elas. Glória a Deus. E eu espero que a gente possa terminar e ser usada pelo Senhor para que elas saiam de fato dessas correntes, né, que seguram elas. Amém? Glória a Deus. Eu queria dar um testemunho que para mim é maravilhoso. A Letícia convidou 2 meninas da sala dela para ir no culto ontem, mas as 2 piores. E posso dormir na cama dela? Não, porque não dá. Enfim, né? E uma delas era macumbeira, né? E aí ela, no dia do Cosme e o Damião, ela falou: Letícia, é mó barato, que amanhã eu vou no centro, vou receber guia, isso é muito louco. Aí eu falei: Letícia, tem que convidar ela, filha. E a Letícia estava sempre convidando, e ela veio domingo aqui. E ela ficou quietinha, e aí ontem ela foi no culto e declarou Jesus. As 2, né? Só que uma era da macumba, agora eu creio que não é mais, porque o pastor Silvio declarou liberdade na vida dela, eu creio que ela foi liberta, em nome de Jesus. E o mais interessante é que ela chorou o tempo todo no culto, né? E a gente via que aquele choro não era dela mesma, era realmente o Senhor quebrantando algo. E aí ela falou assim para a Letícia: posso subir toda quarta? Toda quarta. Tem domingo, tem quarta, né? A gente falou da van. E aí a outra começou a chorar lá na porta, né? Enquanto a gente estava conversando com o pessoal lá em cima. Por que você está chorando? Não sei, estou sentindo uma coisa estranha, não consigo parar de chorar, que é a outra, né? Então, eu glorifico a Deus, e também porque a Letícia ontem louvou. Então, pequenas mudanças. Eu já glorifico ao Senhor, porque a Letícia é um pouco difícil, mas o Senhor está quebrando algumas coisas na vida dela. E ela ficou feliz porque ela falou: mãe, você viu a Stephanie? O tanto que ela chorou, você viu uma médica da macumba lá? Mãe, agora, e agora? Letícia, agora elas são assim como você, filha, elas pertencem ao Senhor. Então, glorifico a Deus, porque ontem realmente o Senhor nos visitou de uma maneira sobrenatural. O Senhor respondeu orações, clamor de algum tempo já, e o Senhor foi numa linha profunda, e eu estou cada dia mais apaixonada pelo Deus que eu sirvo, que eu sou escrava, com muito prazer. Amém. Priscila tem algumas coisas sobre os nossos filhos que às vezes nos surpreendem, né? Eu tenho também, essa semana também tive uma experiência personalíssima que só contei para Alice e não contarei aqui, porque
tenho 2 filhos aqui na igreja, ninguém precisa saber. Mas são coisas que às vezes a gente pensa. Na verdade, a gente vê lá para frente, né, a gente fica meio preocupado, mas às vezes a gente tem sinais de que Deus está sempre no controle. A gente faz a nossa parte, né? Mas o Senhor é que faz a dele. Eu queria compartilhar com vocês rapidamente. A Glócia falou semana passada que eu e eu estivemos com o pastor Ion ministrando numa casa aqui pertinho, 5 minutos de automóvel aqui, de uma senhorinha que me lembrou muito minha avó. O aspecto dela assim, o cabelo bem branquinho, curtinho e tudo, e querendo fazer piada também. Minha avó gostava de fazer uma piada de vez em quando. Não que fosse engraçado, mas ela queria fazer as piadas. Não, nem todas eram, nós tem que falar a verdade. Mas a gente ama a avó assim muito, né? E ela estava, a senhorinha via vultos na casa dela, via vultos por todos os lados, né? E uma amiga minha da escola havia convidado para pedir que eu fosse com o Ion orar na casa dessa senhora, que não conhecia Jesus. Minha colega que me convidou é uma serva de Deus, ela conhece Jesus. Queria que nós fôssemos orar, é uma parente distante dela. E eu achei por bem levar a Glaucia também, porque nós não sabemos o que eles encontraram, um apartamento, 2 homens, uma senhora ali, a colega também. Eu falei, Glaucia, vamos juntos. A gente tem que sempre evitar a aparência do mal, né? E foi bom, porque a Glaucia foi usada por Deus ali, Deus deu direção para algumas coisas. Então, foi muito oportuno. Eu fui mais motorista, gosto do que de outra coisa qualquer, mas foi bom. Mas eu queria compartilhar uma coisa que o Ion trouxe ali. Na verdade, eu estava falando com aquela mulher sobre a luz e as trevas. E Deus ali começou a trazer uma outra coisa diferente. E agora você já mencionou esse texto, mas em Gênesis capítulo 1, versículo 3, Jesus começou a ministrar enquanto o Ion falava. Na verdade, algumas frases do Ion foram ganhando um sentido ampliado, amplificado na minha mente, no meu coração, enquanto ele falava. Ele queria mostrar para aquela senhora que Deus criou a luz. Mas eu fiquei pensando na igreja e como a gente gosta de trabalhar com 50 tons de cinza. A gente gosta de misturar. Nós gostamos muito de mistura, né? E aqui o texto fala que Deus disse que havia trevas, né? Versículo 2, havia trevas sobre a face do abismo. No versículo 3, Deus disse, haja luz, e houve luz. A Bíblia não fala que Deus criou a treva, a Bíblia fala que Deus criou a luz. Deus criou a luz. E a Bíblia fala no versículo 4, que Deus viu que a luz era boa. A Bíblia não diz que Deus falou que a treva era boa. Em nenhum lugar da Bíblia Deus disse as trevas são boas. Mas Deus disse, a luz é boa. E, em seguida, no versículo 4, Deus fez separação entre luz e trevas. Deus não misturou luz e trevas. Deus não fundiu luz e trevas. Deus não fez um acordo, um pacto, 50%, 50%, 70%, 30%, 60%, 40%. Deus separou. O cristão, o homem, é a mulher que conhece o Senhor Jesus. Quanto mais ele conhece Jesus, mais ele descobre que não dá para andar com o pé em cada parte nesse mundo. Deus nos chamou para sermos luz. E luz não tem nada a ver com trevas. 1 João capítulo 1, queria que você fosse lá comigo também. 1 João capítulo 1, versículo 5 diz, a mensagem que de Deus ouvimos, tá? Que a gente abriu, né? Deixa eu um minutinho, então. 1 João capítulo 1, versículo 5 diz, a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta. Olha, esta é uma mensagem que eles receberam, que João havia recebido do próprio Deus, por meio de Jesus Cristo. E ele estava repartindo essa mensagem para os crentes que estavam se formando naquela época. A mensagem era essa: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Não há 1% de treva. Não há 10% de trevas. Não há 25% de trevas. Não há treva nenhuma. Nós queremos ser de Deus, nós precisamos aprender a deixar as trevas.
O mundo em que nós vivemos é um mundo de relativização de tudo. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua visão, eu tenho que respeitar a sua opinião. Outro dia eu li um comentário brilhante: eu não tenho que respeitar a opinião de ninguém, eu tenho que respeitar o direito que a pessoa tem de ter uma opinião diferente. Eu não tenho que respeitar a sua opinião se é diferente da minha, e não respeito. Eu respeito o seu direito de ter essa opinião, que é um direito que você tem. Mas se a sua opinião é contrária à palavra de Deus, eu não a respeito, se me desculpe. Porque a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E que Deus fez a luz e que Deus viu que a luz era boa. Então, o Senhor nos chama de luz do mundo. Ali vai mostrar. Eu tenho, semana passada, só um minutinho, vou mostrar aqui. Semana retrasada, eu falei sobre essas coisas que nós, às vezes, costumamos trazer para o nosso dia a dia. Às vezes alguma imagem, às vezes alguma foto, às vezes alguma mensagem. E são coisas cheias de misturas. Algumas coisas cheias de aparentes verdades, mas no fundo, são pensamentos do diabo, que vão penetrando nas nossas mentes, nos nossos corações, e aos poucos vão tirando de nós esse caráter puro e fino, que é o caráter do servo de Deus. Nós acabamos querendo meio que rebolar para andar música, dançar a música que todo mundo está dançando, tocar a música que está todo mundo tocando, andar nas pegadas em que todo mundo está andando, mas Jesus chamou a gente para fazer diferente. Então eu já quero mostrar sobre luz e trevas, sobre esse negócio de mistura. Esse desenho que você conhece ali vai ficar bem pouquinho aqui, tá? Porque a gente não vai fazer tudo disso, não. Essa é uma filosofia chinesa, né? A senoide aí mostra que, na verdade, para você encontrar o equilíbrio, você precisa ser capaz de conciliar as coisas positivas com as negativas. E no meio de tudo que há de positivo, pode haver algo de ruim. E no meio de tudo que é ruim, pode haver algo de bom. As pessoas dizem isso lá fora, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a luz é boa e não fala da treva. Então esse é um símbolo que vai contra a palavra de Deus. E se você tem na sua casa, jogue fora. Se você está andando em lugar, é muito bonitinho de ver, é uma gracinha, mas ele é falso, ele é mentiroso, ele é falacioso e ele é satânico, porque o pai da mentira é o diabo. Pode tirar daí, não quero mais ver isso. Cuidado com o mundo em que você anda. E é por isso que esse mundo está tão torto hoje. Porque o mundo aprendeu a digerir uma porção de mentira. E a gente vai digerindo. O mundo fica desse tamanho. Eu olho para as pessoas na rua e falo, elas estão ficando loucas. As pessoas estão ficando loucas. Eu digo que elas estão ficando loucas porque eu comparo com esse livro aqui. E esse livro me ensina um padrão de comportamento e de pensamento completamente diferente. E que o Senhor ensine, que o Senhor nos dê a graça de aprendermos a pensar como Deus pensa sobre as coisas. E que Deus nos dê a firmeza de escolhermos o lado da luz. Mas não existem 50 tons de cinza nas coisas de Deus. Só existe luz. Não há mistura. Ontem, estávamos tendo lá na escola uma confraternização de professores. O pastor tomou a palavra. Foi fazer uma devocional. Havia vários professores. Todos estavam lendo. E de repente, no meio da pregação dele, foi uma devocional de 10 minutos, uma palavra que ele abriu na Bíblia e começou a ler. Confesso para vocês, até com uma certa vergonha, que eu não lembro qual foi o texto que ele abriu. Não lembro qual texto ele abriu, mas eu lembro que no meio da pregação ele resolveu citar Raul Seixas. Aí eu fiquei olhando e falei, não estou acreditando nisso. Desculpa, meu querido, se você gosta de Raul Seixas, mas ele adorou Satanás. Ele se compactuou com o diabo. Ele não tem nada a me dizer. Raul Seixas não tem nada a me dizer. Nada. Ele se aliou com Satanás. E em Deus não há treva nenhuma. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E eu fiquei pensando, faltam textos aqui para ter que apelar para Raul Seixas. Aí me pediu para fazer oração. Bom. Amarra hoje. Aí foi passar. Irmãos, eu fiquei muito espantado, porque assim, a palavra de Deus é muito simples. Mas quando o João abriu ali, ele falou, Deus fez a luz. E ele falou, Deus não fez as trevas. E Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. E Deus viu que a luz era boa.
Deus nunca disse que a treva é boa, a treva é ruim. E que a gente sabe escolher as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Mas eu vou fechar com uma coisinha que reporta aqui o que o Pedro Paulo trouxe e reporta também a esse assunto todo, porque ele deu testemunhos como peregrinos e forasteiros, né? Cidadãos de uma outra parte celestial. Nós estamos postos aqui. E eu quero que você dê uma chegadinha em Números. Números, a partir do capítulo 23, aquela passagem onde o rei de Moabe, Números capítulo 22, o rei de Moabe chama um profeta que não era do povo de Deus. O povo de Deus estava sendo formado naquela ocasião. Deus levantava homens aqui e ali, mas ele sabia que tinha que falar o que Deus queria que falasse, nem sempre ele era fiel, porque ele não tinha um compromisso com Deus. É um profeta da antiguidade, né? Chamado Balaão. E no capítulo 23 tem uma segunda vez que ele é chamado pelo rei de Moabe a amaldiçoar Israel, mas como ele disse, só vou falar o que Deus fala, ele foi começar a amaldiçoar, mas da sua boca só saía a bênção. Que triste vida dele. Ele querendo ganhar um dinheirinho lá do patrãozinho dele, mas não dava. E no capítulo 23, verso 7, ele começa a dizer a palavra. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente, vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. E ele pergunta: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Mas eu quero salientar o verso 9. Pois do cimo das penhas, da volta das montanhas, vejo Israel e dos outeiros o contemplo. 2 pontos. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. A vocação do povo escolhido e separado por Deus é esta. E aqui eu escrevi na Bíblia, por minha conta, peregrinos e forasteiros. Hoje eu li esse pedacinho, e você abriu aqui e falou, por isso não existe, eu tenho que trazer, porque são as cristocidências de Deus. E hoje eu vi que eu tinha escrito peregrinos e forasteiros. É a vocação do povo de Deus ser um povo que em determinado lugar é chamado de povo de propriedade exclusiva de Deus. Em outro lugar, lá no Velho Testamento, é chamado um povo peculiar. Nós fazemos parte desse povo, porque Pedro 2,9 fala que nós somos este povo. Então, tem tudo a ver com o que você disse, tem tudo a ver com o que ele disse. O mundo gosta dos cinzas, mais dos escuros do que dos claros. Mas a verdade é que nós não somos desse mundo, nós somos para andar aqui como peregrinos e forasteiros. Mas Jesus deu outras características para o povo, que não é de ser isolado, peregrino e forasteiro. Mas vocês se lembram como é que Jesus qualificou o seu povo? Ele começou a dizer: vós sois a luz do mundo. Totalmente incoerente com tudo que foi dito. Nós não estamos aqui para ficar de ermitão, de ficar escondido na caverna. Deus nos semeou neste mundo como luz. E há uma missão de luz que nós temos que exercer. Glória a Deus que Deus nos considerou dignos de fazer isso, embora nem sempre a gente se considere tão digno. Mas o que importa é o que Deus considera. E Ele nos habilita, nos capacita para sermos cada vez mais fiéis no ministério do Senhor e da sua palavra. Amém? Bem, por gentileza.
gentileza, coloque-se de pé. Bom, só queria lembrar você que sábado não haverá culto aqui, mas domingo estaremos aqui no culto normal, em nome de Jesus. Amém? Avançou. O que foi? Sábado tem teatro lá na praia, né? E domingo de manhã tem aula de doutrinas bíblicas com o pastor de Gran. Cristologia, segunda parte. No horário. O pessoal vai mudar o horário de verão. Eu quero dizer que eu estou liberto de atrasos. Esse negócio de 21 acabou na minha vida. Se bem que eu dobrei para 48, né? 42, né? Dobrei para 48 é ótimo. Eu devia ter feito aulas particulares de matemática na minha vida. Mas, enfim, o horário, né, Beatriz? O horário de verão vai. Então, muda o seu relógio aí, vai ser denso. Vai estar aqui, doutrina de Cristo, a segunda parte. Venha, em nome de Jesus, às 9 horas da manhã. O pastor de Cano disse que, na última aula, o pessoal das outras cidades chegaram primeiro do que o pessoal de São Paulo. Bem antes. Vamos corrigir isso em maior quantidade. E vamos tentar corrigir isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite profética aqui no nosso meio. Obrigado pelas confirmações da tua palavra. Obrigado pelos testemunhos de milagre. Obrigado porque o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre. O Senhor está no comando de tudo. E nós te exaltamos por isso. Que nós possamos, de fato, Senhor, viver o que a tua palavra diz lá em Filipenses, que somos como luzeiros no meio de uma geração corrompida e perversa, que a luz do Senhor possa brilhar nas nossas vidas e que nós possamos levar a tua palavra. Leva o teu povo embaixo da tua graça, da tua paz, nos proteja de todo mal, em nome de Jesus. Amém.